Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar aliás, duas experiências que eu tive durante as férias que me marcaram profundamente. Como eu disse aqui para vocês no vídeo anterior, eu me sinto muito tocada ultimamente pelas experiências, pelas coisas que as pessoas me contam, pelas coisas que eu vivencio. Parece que eu me sinto cada vez mais presente. E nessas férias, como não tinha a questão da rotina, de ter que acordar a determinado horário, fazer café da manhã, levar filho para a escola, trabalhar, né, cumprir aquele horário, cozinhar, fazer almoço, enfim. E aí eu estava num ritmo mais relaxado, eu tinha, vamos dizer, a predisposição ou todo aquele ambiente, né, vamos dizer assim, para que eu pudesse me concentrar e perceber tudo o que acontecia aqui dentro de mim enquanto aparentemente estavam acontecendo as coisas lá fora, né? Então, aconteceu uma coisa bem no começo das férias, que nós fomos visitar amigos nossos e justamente no dia em que nós chegamos na casa deles, na verdade nós não fomos para a casa deles e fomos direto para a escola, né, da filha dessa minha amiga, e ela ia fazer uma apresentação musical. Então nós chegamos já direto nesse evento e, e aí estava tendo essa, né, apresentação musical, enfim, nós chegamos, conversamos um pouquinho e tal, chegamos um pouquinho cedo e logo já foi o momento de sentar para assistir aquela apresentação. Quando começou a apresentação, logo na primeira música, né, foi o coral primeiro e as crianças começaram a cantar. E eu conseguia, de certa forma, não consigo explicar isso aqui, mas eu conseguia distinguir cada voz. Era muito interessante, porque eu estava olhando aquelas criancinhas lá no coral, mas eu conseguia ouvir todas aquelas vozes e de repente me veio uma consciência muito profunda de que o mundo que eu vejo existe só para mim. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas é que foi uma consciência, um saber disso de uma maneira muito profunda. Foi uma experiência de que eu estava vendo aquilo acontecendo, o mundo girando ao meu redor, ou seja, tudo aquilo que eu estava vendo só existia para mim. E aí nessa consciência eu me dei conta de que era um verdadeiro privilégio estar ali no meio de todas aquelas crianças, ouvindo aquelas apresentações de música, né? E então, de repente, com essa consciência, eu me senti muito privilegiada por poder estar naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas, ouvindo que de repente eram anos de dedicação, anos de treino para chegar, né, naquele conjunto. E aí eu comecei a sentir algo como se fosse uma gratidão assim tão incrível de perceber que não só aquele concerto em si, o conjunto, né, das crianças, mas que tudo na nossa vida é dessa forma, né? Tudo está acontecendo para cada um de nós especialmente, no sentido de que as coisas estão acontecendo, mas que de repente a gente não percebe, mas que está acontecendo para nós e que muitas vezes nós estamos desatentos, tanto ao movimento, entre aspas, externo, quanto ao movimento interno. O que aquela ocasião, aquela situação, o que ela desperta aqui dentro da gente, né? E aí naquele momento eu me emocionei e as lágrimas começaram a cair, foi inevitável por essa consciência, por uma gratidão de poder estar ali naquele conjunto de pessoas que eu nem conhecia, mas que eu me sentia muito grata. E eu percebi que eu me senti constrangida e que eu tentei conter aquele sentimento, né? Mas na ocasião tinha o palco, as pessoas estavam assistindo a apresentação, então eu não me senti muito assim observada e eu consegui lidar com aquilo, enfim. E aí numa segunda situação, já no último dia de férias, nós fomos visitar uma pessoa muito querida que está numa clínica de repouso para idosos, né? E essa clínica de repouso faz parte de uma congregação católica, então a metade dos internos é freira, né? São freiras que estão internadas lá e muitas cuidadoras, enfim, são freiras. E por que eu estou dizendo isso, né? Então via todas aquelas freirinhas idosas ali e a gente foi numa comemoração que eles estavam tendo lá na casa de repouso, enfim.
E aí tinha uma pessoa responsável pelo que eles chamam de ativismo, que são atividades para realmente ativar o cérebro, para que as pessoas, para que os idosos não fiquem no estado vegetativo, para que eles treinem, né, algumas capacidades aí mentais, para ficarem ativos mentalmente falando. E aí essa pessoa era uma moça que estava grávida, inclusive, e ela toda empolgada e cantava e tocava violão e tal, e conversava com um, dava sino na mão de outro, ai, toca o sino, não sei o quê. E foi muito interessante porque tinha alguns idosos que na verdade estavam ali sentados, mas fisicamente parecia que não tinha nenhuma reação, né? Então tinha um senhorzinho lá que estava lá babando, não tinha reação nenhuma, não sorria, não, sabe? E mesmo assim essa moça ia lá e conversava com ele como se fosse essa interação que a gente chama de normal, né, no nosso dia a dia. E de repente, assim, né, numa festa para idosos, numa casa de repouso, então logo depois de muito pouco tempo, muitos deles já quiseram voltar para o quarto. E aí eu percebi assim as cuidadoras, as enfermeiras, né, o cuidado, a atenção, o carinho que elas davam para os idosos, ou seja, né, duas experiências entre aspas diferentes de crianças que teoricamente seria algo mais fácil de acolher, crianças, né? Ai, tão bonitinho, pequenininho, mas não tinha aqueles idosos também com os corpos ali maiores e aquelas cuidadoras carregando ou levando na cadeira de rodas, né? Ajudando essas pessoas a se locomoverem, mas com tanto carinho, com tanta atenção, que eu também não contive as lágrimas e me emocionei muito, mas esse momento chamou a atenção das pessoas à minha volta. E aí eu me senti constrangida com aquela situação. E aí eu tentei controlar de novo aquela emoção, porque eu não queria que aquilo, né, se transparecesse. Fui ao banheiro e chorei copiosamente, de soluçar. E pedi, Jesus, por favor, me ajuda nessa situação. E aí, o que era para ser uma experiência de amor, uma experiência plena, uma experiência, né, grata, virou uma situação de desespero. E eu percebi que tudo isso era assim justamente porque eu queria controlar aquilo que eu estava sentindo. E por isso eu não consegui viver plenamente aquele momento e me permitir simplesmente sentir aquilo que eu estava sentindo. E isso me chamou assim muito atenção, porque ao mesmo tempo em que eu percebo que eu estou me abrindo para essa experiência de amor universal, eu percebi que essa conexão do amor vem do conceito equivocado que nós temos, né? O que eu tenho de amor, que está ligado à dor e que é sofrimento, e que de repente aquela situação toda mudou num piscar de olhos, né? Esse vídeo tá ficando um pouquinho comprido porque eu quis contar essas duas situações, mas com ele assim eu só queria falar e perguntar para vocês se vocês estão nesse momento da vida de vocês que um curso de amor chama de o tempo da ternura, que é um momento em que tudo toca o coração, em que nós estamos muito mais sensíveis e muito mais abertos àquilo que está acontecendo, não só à nossa volta, mas principalmente no nosso interno, né? E aí no próximo vídeo eu queria contar para vocês como, a partir dessa experiência de estar sentindo, tentar suprimir aquilo que eu estava sentindo, como que a questão do ultrapassar esse nosso limite de querer controlar aquilo que se sente e como que nós, né, investigadores internos, como que a gente pode sair, entre aspas, dessa situação sem tentar controlar aquilo que está se apresentando. É isso, gente. Super obrigada pela atenção. Namastê.